Aquilo não foi um lapso de vinho tinto demais, foi a lâmina que cortou o último fio da minha sanidade, perante os olhos cúmplices dos meus irmãos. E eu, com o prato ainda quente na mão, jurei em silêncio que o inferno que eles me preparavam seria apenas o prólogo do meu banquete de vingança. Eu me lembro do cheiro de azeite queimando na panela de bacalhau à brás, misturado ao perfume enjoativo de pinheiro fresco que o meu pai arrumara na sala de estar da nossa casa em Alfama, Lisboa. As ruas lá fora ecoavam com as badaladas distantes da Sé e o riso embriagado dos vizinhos, mas dentro daquela sala de azulejos azuis desbotados, o ar era espesso como neblina do Tejo em manhã de inverno. Eu era o filho do meio, o invisível, o que sempre mediava as brigas entre o João, o primogênito dourado, e a Maria, a caçula mimada. Aos 28 anos, eu trabalhava como contabilista numa firma de importação de vinhos do Porto, ganhando o suficiente para pagar a renda do meu quarto apertado no sótão, mas nunca o suficiente para ser visto como mais do que um peso morto na mesa de família. Aquele Natal de 2024 começou como todos os outros, o pai, com sua gravata frouxa e o copo de Porto na mão, contando anedotas sobre os tempos em que era capitão de um barco de atum nas águas de Sagres. A mãe, com seu vestido de veludo vermelho que usava desde o casamento, servindo pratos com uma eficiência militar, os olhos sempre desviando para o relógio como se contasse os minutos até poder se trancar no quarto. João, o advogado de sucesso encheado, chegara de carro importado, com a noiva loira e falsa como um anúncio de turismo, tagarelando sobre o próximo upgrade na casa em Cascais. Maria, a influencer de moda com 50.000 seguidores no Instagram, postava stories ao vivo da mesa, filtrando o caos familiar em tons pastéis de rosé. E eu? Eu era o que limpava a cozinha depois, o que ouvia as confissões bêbadas do pai sobre dívidas antigas, o que fingia sorrir quando a mãe sussurrava que eu precisava arranjar uma vida de verdade. Mas naquela noite, algo quebrou. Talvez fosse o vinho, talvez o cansaço acumulado de anos fingindo harmonia. Estávamos no prato principal quando João, com aquela risada gutural que ele usava para dominar conversas, começou a cutucar: "Ó Manuel, ainda estás na mesma porcaria de emprego. Quando é que vais crescer, homem? Olha para a Maria, ela fatura mais com um poço do que tu em um mês." A noiva riu, um som como vidro tilintando, e a Maria piscou para a câmara do telemóvel, como se aquilo fosse conteúdo premium. O pai grunhiu algo sobre trabalhar duro, mas os olhos dele estavam vidrados no copo vazio. A mãe, porém, ficou em silêncio por um segundo a mais. Então, ela se levantou, o guardanapo caindo no chão como uma bandeira de rendição, e apontou para a porta da garagem, visível através da janela embaçada pela geada incipiente. "O teu lugar é lá fora", disse ela, a voz baixa mas afiada como uma faca de cozinha. Não era raiva, era certeza. Como se, de repente, todos os anos de decepções, o divórcio que eu quase causei ao descobrir o caso do pai, as noites em que eu cobria as saídas noturnas da Maria para festas em Barro Alto, os empréstimos que dei a João para ele investir em ações que evaporaram, tivessem cristalizado naquela sentença. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João engasgou com um bocado de bacalhau, a noiva cobriu a boca com a mão manicure, e Maria baixou o telemóvel pela primeira vez, os olhos arregalados como se aquilo fosse o plot twist de uma série Netflix. Eu fiquei ali, o garfo suspenso no ar, sentindo o calor do prato se esvair pelas minhas pernas como sangue de uma ferida aberta. Não chorei. Não gritei. Levantei-me devagar, o assento da cadeira rangendo contra o mosaico gasto do chão, e caminhei para a porta. A garagem era um limbo esquecido, caixas de Natal antigas empilhadas contra a parede de tijolo, o carro do pai coberto por um lençol poeirento, e o cheiro de óleo e umidade que se agarrava à pele como culpa. Fechei a porta atrás de mim, o clique quando como um ponto final. Lá fora, o vento do Tejo uivava abaixo, carregando o sal do mar e o eco distante de fado de um bar em Alfama. Sentei-me num caixote virado, o prato equilibrado nos joelhos, e comi sozinho, cada garfada um ato de defiance. Mas por dentro, algo se partia. Não era só humilhação, era o reconhecimento de que eu nunca fora mais do que um placeholder naquela família. O filho que preenchia o espaço, mas nunca o coração. Naquela noite, enquanto eles riam e brindavam dentro de casa, eu ouvia fragmentos através da porta fina. Ele sempre foi assim, fraco, jurei. Não um juramento dramático de novela, mas um cálculo frio, lógico, como as contas que eu equilibrava no trabalho. Eles me baniram para a garagem. Eu os arrastaria para o abismo, pedaço por pedaço, usando as fraquezas que eu conhecia melhor do que ninguém. Porque, no fim das contas, a vingança não é um fogo cego,
é uma equação precisa, onde cada variável é uma rachadura na alma alheia. E eu, Manuel Costa, o invisível, tornara-me o contador de dívidas que nunca se pagam. Os dias seguintes ao Natal foram um borrão de rotina forçada, como se o mundo conspirasse para fingir normalidade. Voltei ao trabalho na firma em Baixa Chiado, onde os ledgers de vinhos do Douro se empilhavam como torres de Babel em papel. O meu chefe, o Sr. Almeida, um homem de bigode grisalho e sotaque transmontano, notou algo, talvez o tremor nas minhas mãos ao digitar números, e perguntou: "Estás bem, rapaz? Pareces que viste um fantasma no Tejo." Ri, um som seco como cascalho, e disse que era só o vinho demais. Mas fantasmas? Eu via-os em cada reflexo, o meu, pálido e oco, sobreposto ao da minha família, rindo-se em mim. Em casa, ainda chamava aquilo de casa, por inércia, a tensão era uma corda esticada, pronta para rebentar. A mãe evitava os meus olhos no pequeno almoço, servindo o café com leite como se fosse veneno disfarçado. O pai saía cedo para o seu emprego de guarda noturno no Porto de Alcântara, murmurando desculpas sobre coisas de família. João e a noiva, agora noiva oficial, com um anel que custara o equivalente a 6 meses do meu salário, mal apareciam, ocupados com jantares em restaurantes de estrelas Michelin no Bairro Alto. Maria, a Maria era a pior, postava stories de família unida, com filtros que apagavam a minha ausência, como se eu fosse uma edição mal feita. Mas eu observava. Sempre observara. Anos como um mediador me ensinaram a ler as entrelinhas, o jeito como o pai coçava a nuca quando mentia sobre as finanças, o brilho culpado nos olhos da mãe quando falava do passado, o pânico velado de João ao checar o telemóvel a cada 5 minutos. Eu sabia dos segredos porque era o que limpava as sujeiras, literal e figurativamente. O caso do pai com a secretária em 2015. Eu cobri as chamadas suspeitas no extrato do cartão. As drogas que Maria experimentara em festas underground em Cais do Sodré. Eu paguei o tratamento discreto numa clínica em Sintra. E João? João era o poço sem fundo, dívidas de jogo em casinos de Estoril, empréstimos que eu assinava como fiador, prometendo-me que era a última vez. Comecei devagar, como um vinho que se saboreia. Na primeira semana, acedi aos registros bancários, não era difícil, como contabilista familiar informal, tinha as senhas guardadas num caderno escondido no sótão. Os números dançavam na tela do meu laptop antigo. O pai devia 15 mil euros a credores de Alcântara, João, 40 mil em overdrafts camuflados como investimentos, Maria, nada de substancial, mas as compras impulsivas em boutiques de Avilés somavam uma bolha prestes a estourar. A mãe. Ela era o centro, poupanças esgotadas em joias que usava para impressionar as amigas no clube de bridge em Belém. A minha primeira jogada foi sutil, um sussurro no ouvido do destino. Liguei para o banco do pai, fingindo ser ele, a voz rouca de fumo era fácil de imitar, e pedi um extrato detalhado enviado por correio para a garagem. Dias depois, o envelope chegou, selado com o brasão do Millennium BCP, e eu li à luz de uma lanterna de camping, o cheiro de papel novo misturado ao mofo. Ali estava, transferências para uma conta offshore em nome de uma M. Costa, a mãe, claro. Não era só o caso do pai, era uma teia de mentiras financeiras que sustentava o luxo ilusório da família. Naquela noite, sonhei com a garagem como uma catedral sombria, os caixotes como altares onde eu sacrificava fotos antigas da família. Acordei suado, o coração martelando como o sino da sé ao amanhecer. Mas o sonho não era pesadelo, era revelação. Eles me viam como fraco porque eu sempre perdoava. Agora, o perdão era uma moeda fora de circulação. Eu precisava de aliados, de peças no tabuleiro. O primeiro foi o Sr. Almeida. No almoço de quinta, no tasco de Santos de Pernil em Rossio, confiei-lhe uma versão editada. A família está a ruir, patrão. Dívidas que não acabam. Ele, com olhos que viram a crise de 2008 engolir pescadores em Setúbal, assentiu. Vingança é um vinho amargo, Manuel. Mas se for por justiça. Eu conheço um advogado em Martim Muniz que cobra em favores. O advogado chamava-se Rui, um homem magro como um fado melancólico, com tatuagens de âncoras nos antebraços que contavam histórias de marinha mercante. Encontrámo-nos num café escondido em Moraria, onde o aroma de pastéis de nata competia com o incenso de uma capela vizinha. Expliquei tudo, sem nomes, ainda, e ele sorriu, dentes amarelados pelo tabaco. Em Portugal, as famílias são como os azulejos, bonitas de fora, rachadas por dentro. Queres consertar ou quebrar?
Quebrar, disse eu. Ele deu-me um cartão, começa com os papéis. Prova as dívidas, e o resto cai como dominóis em Lisboa Velha. Voltei para casa com o cartão queimando no bolso, e pela primeira vez em anos, olhei para o espelho sem ódio de mim. A garagem não era exílio, era arsenal. Naquela noite, enquanto a família jantava ruidosamente na sala, risos sobre o novo ano, brindes a tempos melhores, eu sentei no escuro, o laptop aberto, transferindo ficheiros. O primeiro alvo, João. Um e-mail anónimo para o seu chefe na firma de advocacia, com scans de extratos mostrando overdrafts. Não acusava, sugeria. Verifique os investimentos do seu advogado principal. Suficiente para plantar dúvida, para fazer o ego dele sangrar devagar. Dias viraram semanas, e o veneno espalhou-se. João começou a chegar tarde, olheiras como sombras do castelo de São Jorge. A noiva questionava, vozes altas e quando pelo corredor. Eu fingia preocupação. Irmão, estás bem? Parece que carregaste o mundo nas costas. Ele rosnava, não te metas, Manuel. Vai limpar a tua merda. Mas eu via o pânico nos olhos dele, o mesmo que eu sentira na garagem. Era o começo. A vingança não era um soco, era erosão, como o Tejo lambendo as margens de Alfama, ano após ano, até que a terra cedesse. Fevereiro trouxe chuva torrencial, o tipo que transforma Lisboa numa tapeçaria molhada de telhados vermelhos e poças que refletem neons de bares em Barro Alto. Eu mudara-me oficialmente para a garagem, uma tenda improvisada com um colchão inflável e um aquecedor elétrico que zumbia como um enxame irritado, mas a família fingia que era temporário, um período de reflexão, como a mãe o chamava em sussurros para as amigas. Na verdade, era banimento codificado, a porta da casa trancada à noite, as refeições servidas em tabuleta como para um cão. Mas o isolamento afiava a mente. Sem distrações, eu mergulhava nos segredos como um mergulhador no Atlântico, buscando tesouros enterrados em correntes frias. O próximo movimento foi contra Maria. Ela era a mais vulnerável, a sua vida um castelo de cartas de likes e parcerias falsas. Eu hackeara o seu Instagram, senha fada do Tejo 123, previsível como um fado clichê, e comecei a postar de contas falsas, comentários sutis em fotos dela, questionando a autenticidade das roupas, de luxo, que promovia. Isto é falso, como a tua família. Nada direto, mas o algoritmo amplificava o veneno. Os seguidores caíam, devagar no início, depois em avalanche. Uma marca de cosméticos cancelou um contrato, ela choramingou para a mãe na cozinha, voz aguda como um gato escaldado. Alguém me odeia, mãe. É um ater organizado. Eu ouvia da garagem, através da janela entreaberta, o coração acelerando com um prazer culpado. Não era só raiva, era catarse. Anos vendo-a desperdiçar o privilégio que eu nunca tive, educação paga pelo pai, viagens a Porto e Algarve financiadas por cartões que eu equilibrava, agora revertidos em pixels. Mas a psicologia dela era fascinante. Maria reagia com fúria cega, bloqueando contas, postando rants sobre inveja tóxica. Isso só acelerava a queda, os átares reais cheiravam sangue. Uma noite, ela bateu à porta da garagem, o roupão de seda encharcado pela chuva, olhos inchados de choro. Manuel, és tu. Diz-me que não és tu. Eu abri uma fresta, a lanterna iluminando o meu rosto como um fantasma de ópera. Porque eu, mana? Eu sou só o perdedor da família. Ela soluçou, alguém está a destruir-me, e tu és o único que me odeia o suficiente. Fechei a porta devagar, o clique um ponto de exclamação. Ela odiava-me. Bom. O ódio é combustível. Enquanto isso, o pai começava a desmoronar. As dívidas que eu exumara, não só as dele, mas as conjuntas com a mãe, chegavam em cartas registadas que eu interceptava no correio. Uma era de um advogado de cobradores em Setúbal, pagamento imediato ou penhora de bens. Ele encontrou-me na garagem, por acidente, ao buscar ferramentas para consertar o carro. Naquela tarde, ele me confrontou, o rosto corado como vinho maduro, as mãos tremendo no casaco de lã remendado. Manuel, o que é isto? Estas cartas. Como é que acabaram aqui? Sentei-me no caixote, calmo como o Tejo em calmaria. Talvez o karma, pai. Anos a esconder, e agora volta para casa. Ele gaguejou, eu fiz pelo bem da família. As tuas irmãs. O João. Parei com um gesto.
E eu? Onde entro no bem da família? Silêncio. Ele saiu tropeçando na chuva, murmurando promessas vazias. Naquela noite, ouviu e a mãe discutindo, vozes altas sobre o miúdo saber demais, e pela primeira vez, senti pena. Não dele, da ilusão que eles teciam. O Rui, o advogado, tornara-se um aliado improvável. Encontrávamo-nos semanalmente no café de Moraria, onde ele bebia ginginha em copos minúsculos e contava histórias de casos que pareciam saídos de Camões, maridos traídos em Coimbra, herdeiras deserdadas em Évora. Vingança em Portugal é arte, Manuel. Não mates o dragão, corta as asas. Ele ajudou-me a compilar um dossiê, documentos falsos mas plausíveis, e-mails anonimizados para autoridades fiscais. O alvo principal agora era a teia financeira da mãe. Descobri que as joias, aqueles colares de ouro que ela exibia no clube, eram penhoradas, compradas com empréstimos que ela assinava em nome da família inteira, incluindo eu. Um erro, o meu nome como coassinante. Liguei para o banco, voz neutra, quero contestar uma dívida. Não autorizei. O processo começou, uma bola de neve rolando pelas encostas de Sintra. Abril floresceu com amendoeiras em Alfama, pétalas brancas como mentiras puras caindo nas ruas de calçada. A família rachava visivelmente. João perdera o caso no trabalho, rumores de conduta financeira questionável, e a noiva partira para um estágio em Madrid, deixando um bilhete frio, preciso de estabilidade, não de drama. Ele bebia agora, o uísque escocês que roubava do armário do pai, e uma noite, embriagado, invadiu a garagem. Tu. És tu que estás a foder tudo, não és? Os e-mails, as merdas no banco. Eu recuei, o coração um tambor de fado, mas mantive a voz firme. Prova, João. Mostra-me a prova. Ele brandiu o punho, mas hesitou, o primogênito, sempre o líder, incapaz de bater no irmão mais novo. Saiu cambaleando, xingando em português misturado a inglês aprendido em séries. Vitória pequena, mas doce. Eu, porém, começava a questionar. Nas noites insones, com o zumbido do aquecedor como único companheiro, a mente girava em espirais. Era justiça ou loucura? Eles me feriram, sim, mas eu era o espelho da sua podridão. Um terapeuta, consultado online, anónimo, diria que era trauma projetado, mas eu rejeitava rótulos. Em Portugal, onde o fado canta a saudade como ferida aberta, a dor é herança. Eu não curava, transformava. E enquanto a chuva parava e o sol dourava o Tejo, planejava o golpe mestre, expor tudo numa reunião familiar forçada, usando os segredos como facas. Mas o destino, caprichoso como uma tourada em moita, tinha outros planos. Uma carta chegou, não para a garagem, mas para a casa, um teste de ADN, enviado por uma advogada em Porto. O pai não era o pai biológico de João. E a mãe? Ela sabia. Maio irrompeu em Lisboa como uma paixão proibida, o ar carregado de jasmim das varandas em Alfama e o burburinho de turistas em Tram 28. Mas na nossa casa, o segredo do ADN era uma granada sem pino, rolando pelo chão de mosaicos. Eu encontrei a carta por acaso, ou destino, se preferirem acreditar em fatos cantados por Amália, escondida no fundo de uma gaveta na cozinha, junto a receitas amareladas de caldeirada. O envelope era simples, selado com lacre vermelho, mas o conteúdo. O conteúdo era dinamite, confirmação, João Costa não é filho biológico de António Costa. Probabilidade de paternidade, 0%. Sugestão de ação legal para revisão de herança. A minha mão tremeu ao ler, não de choque, mas de epifania. Anos de favoritismo, João o herdeiro, o dourado, o que recebia o carro aos 18, a parte maior da casa de veraneio em Ericeira, explicados num suave de saliva. A mãe tivera um caso, provavelmente nos anos 80, quando o pai pescava atum longe de Sagres por meses. Quem era o amante? O padrinho de João, o tio Miguel, que morrera em 2010 deixando uma herança modesta que nunca chegara às mãos de ninguém. Ou um colega do pai, daqueles tipos rudes de Porto com tatuagens de sereias. Não importava. O que importava era o poder, eu, o invisível, agora detinha a chave para desmantelar o mito da família perfeita. Guardei a carta no meu arsenal da garagem, junto aos dossiês impressos e ao laptop que zumbia como um vespeiro. Mas a mente, essa traidora, começou a cavar mais fundo. Porque a mãe me banira. Não era só decepção,
era medo. Eu vira demais, sabia demais. Naquela noite, enquanto o cheiro de sardinha assada subia das ruas, São João aproximava-se, mas sem fogueiras para nós, confrontei-a na cozinha. Ela lavava louça com movimentos mecânicos, as mangas arregaçadas revelando veias azuis como rios do Douro. Mãe, o que é que o João realmente significa para ti? Ela parou, a esponja pingando água no chão. Não sei do que falas, Manuel. Vai para a tua tenda. Mas os olhos dela, castanhos, como os meus, não como os verdes do pai, traíam pânico. Saí sem mais, plantando a semente. O plano evoluía. Com a ajuda de Rui, redigi uma carta anônima para João, scans do teste de ADN, acompanhados de uma nota: a verdade liberta. Ou destrói. Escolhe. Enviada por correio para o seu apartamento agora vazio encheado, chegou numa segunda-feira chuvosa. Ele explodiu naquela tarde, e rompeu na casa como um touro na arena de campo pequeno, gritando para a mãe: diz-me que é mentira. Diz-me que não sou um bastardo. A voz dela quebrou, um som como vidro estilhaçando, e pela primeira vez, ouvi a confissão: foi um erro, filho. O teu pai verdadeiro. Ele não valia nada. Mas tu és nosso. Nosso. A palavra pairou como fumaça de cigarro no ar parado. Eu observava da garagem, a porta entreaberta, o coração um compasso irregular. João saiu batendo portas, o carro rugindo rua abaixo em direção a Cascais, ou talvez ao casino de Estoril, para afogar o sangue falso em roleta. A mãe chorou sozinha na sala, o pai ausente no turno noturno, alheio ao furacão que o engolira. Maria, sempre oportunista, postou uma história vaga: família é mais do que sangue. Gratidão, mas os comentários fervilhavam de especulação. O veneno espalhava-se, agora orgânico, sem a minha mão direta. Mas a vingança, essa amante ciumenta, exigia mais. Comecei a documentar tudo, gravações de discussões familiares feitas com um telemóvel escondido no sótão, diários digitais de humilhações passadas. O terapeuta online, agora uma sessão semanal, paga com horas extras no trabalho, avisava: estás a dançar na beira do abismo, Manuel. A dor deles não cura a tua. Respondia: não quero cura. Quero equilíbrio. Equilíbrio, a balança da família sempre pendera para eles, agora, eu era o contrapeso. Junho trouxe calor sufocante, o Tejo um espelho de mercúrio sob o sol. O pai descobriu o escândalo numa discussão bêbada com a mãe, ele gritava sobre traidores na própria casa, e pela primeira vez, virou-se contra mim. Bateu à porta da garagem ao meio-dia, o sol batendo nas suas costas como um holofote. Tu sabias, não sabias? Sobre o João. Os olhos dele, injetados, procuravam culpa. Neguei, mas devagar, deixando a dúvida crescer. Pai, eu só sei o que vejo. E vejo uma família construída em areia. Ele ergueu a mão, mas baixou-a, exausto. Sai daqui, Manuel. Antes que nos mates a todos. Ri, amargo, tarde demais. Naquela semana, João tentou suicídio, ou assim disse o hospital em Santa Maria. Uma overdose de analgésicos, lavada com Porto Barato. A família reuniu-se no quarto dele, um cubículo branco cheirando a desinfetante e desespero. Eu não fui convidado, mas Rui, com contactos em saúde, arranjou-me o relatório: tentativa não letal, mais grito de ajuda do que adeus. Quando ele saiu, magro e quebrado, evitou-me nos corredores da casa. Mas uma noite, ele sussurrou através da porta: para com isto, Manuel. Eu sei que és tu. Silêncio meu. Então, prova. Ele foi embora, mas o dano estava feito. O irmão dourado agora via-me como o diabo em azulejos. A mente minha, porém, começava a fraturar. Sonhos com a garagem expandindo-se em labirinto, paredes de caixas transformando-se em túmulos de segredos. Acordava gritando, o suor colando a camisa ao corpo. Era o preço, a vingança devorava o vingador. Mas parei? Não. Em julho, com o calor a ferver o asfalto de Lisboa, enviei o dossiê completo às autoridades fiscais: dívidas da mãe, fraudes de João, lavagem de imagem de Maria. O raid chegou numa manhã de quinta, agentes em fatos cinzentos batendo à porta como cobradores de almas. A mãe desmaiou na cozinha,
o pai praguejou em dialeto alentejano, João escondeu-se no quarto. Maria filmou tudo para stories, erro fatal, capturada em flagrante por um agente. Eu via da garagem, invisível, o coração um vulcão dormente. Eles eram algemados. Não, só interrogados, mas o escândalo rebentou nos jornais locais. Família de Alfama implicada em fraudes financeiras. Fotos granuladas, nomes borrados, mas vizinhos sussurravam. A casa, outrora fortaleza, tornara-se prisão de olhares. Agosto desabou sobre Lisboa como uma onda de calor do Algarve, o ar pegajoso misturando suor e sal do Tejo. A casa em Alfama, agora um esqueleto de reputação, ecoava com silêncios acusadores. As buscas do raid foram um espetáculo curto mas devastador, caixas de documentos arrastadas para vãs pretas, a mãe interrogada na sala de estar sob o olhar impassível do Cristo de azulejo na parede. Senhora Costa, estes empréstimos em nome da família. Autorizou todos. Ela gaguejava, o rosto pálido como queijo fresco, enquanto o pai fumava na varanda, olhos fixos no horizonte como se avistasse barcos fantasmas de Sagres. João fora levado para uma conversa na esquadra de Martim Muniz, emergindo horas depois com o fato amarrotado e o orgulho em frangalhos. Maria. Ela transmitira ao vivo até o agente confiscar o telemóvel, gritando, isto é censura, como uma diva de telenovela. Eu mantinha distância, o trabalho no escritório de vinhos uma âncora de normalidade. O Sr. Almeida, agora cúmplice voluntário, piscava-me o olho ao passar ledgers, a tua família, nós jornais, hein? Cuidado, rapaz, o vinho azeda-se agitado demais. Ri, mas por dentro, o estômago revirava. Os jornais, o público, o diário de notícias, corriam com manchetes sensacionalistas, escândalo em Alfama, dívidas e segredos familiares. Nomes não divulgados, mas vizinhos como a Dona Rosa da mercearia cochichavam, aqueles Costas, sempre cheiravam o problema. A mãe parou de ir ao clube de bridge, o pai pediu folga no Porto, alegando doença, João vendia o carro para pagar advogados, Maria via os seguidores evaporarem como orvalho ao sol. Mas o verdadeiro furacão era interno. Eu visitava João no seu apartamento encheado, agora um caos de garrafas vazias e roupas amontoadas, e ele me confrontava não com raiva, mas com súplica. Porquê, Manuel? O ADN, as dívidas. Tu plantaste tudo. Negava, mas os olhos dele, outrora arrogantes, agora suplicantes como um cão abandonado, perfuravam. Porque tu me viste como nada, João. E o nada aprende a morder. Ele chorou então, soluços roucos que ecoavam nas paredes nuas. Pela primeira vez, viu o irmão, não o rival, um homem quebrado pelo peso de um sangue que não era seu. Saí dali nauseado, questionando se a vingança era salvação ou veneno auto-infligido. A mãe, em desespero, tentou uma reconciliação. Bateu à garagem numa tarde sufocante, trazendo um prato de frango assado com azeitonas, o meu favorito de infância. Manuel, filho. Entra em casa. Isto tem de acabar. Sentei-me no caixote, o prato quente nos joelhos, mas o apetite ausente. Acabar como, mãe? Fingindo que o teu lugar lá fora não foi uma sentença de morte. Ela sentou-se no chão, improvável, o vestido florido contrastando com a sujidade. Eu errei. O banimento. Foi pânico. Tu sabias dos segredos, ameaçavas expor sem saber. Ri, amargo, ameaçava. Eu cobria, mãe. Anos a ser o teu escudo. Lágrimas dela, genuínas pela primeira vez. Perdoa-nos. Somos família. Família. A palavra cortava agora. Família é o que resta quando o sangue seca. Setembro trouxe brisa fresca do Atlântico, folhas de castanheira caindo como confetes melancólicos em Rossio. O caso legal avançava, multas para a mãe, processo de falência para João, Maria banida de plataformas por conteúdo enganoso. O pai, o mais resiliente, encontrou trabalho como porteiro num hotel em Baixa, mas os olhos dele, outrora vivos com histórias de mar, agora opacos como o Tejo em neblina. Ele me abordou uma noite, enquanto eu arrumava a garagem para uma mudança iminente, alugar um quarto em Moraria, perto de Rui. Filho, o que ganhaste com isto? Olha para nós, fantasmas na nossa própria casa. Parei, caixa na mão. Ganhei visibilidade, pai. Vocês viam-me como ar,
agora, sou o vento que os derruba. Ele assentiu, derrotado, então vai. Mas lembra, o mar sempre volta à costa. Mudança foi libertação misturada a vazio. O quarto em moraria era apertado, paredes de cal branca e quandefados de bares vizinhos, mas era meu. Sem garagem, sem ecos de risos falsos. No trabalho, uma promoção, chefe adjunto, graças a uma auditoria que eu liderei, expondo fraudes em importações, ironia, e quando a minha própria caçada. O Sr. Almeida brindou comigo num copo de vinho verde, às vinganças que constroem, não destroem. Mas destruíra. Sim. A família dispersara, João mudara para Porto, trabalhando num call center, Maria para o Algarve, vendendo bijuterias em mercados, a mãe e o pai separaram-se formalmente, ela em casa de uma tia em Sintra, ele num quarto alugado em Alcântara. Outubro pintou Lisboa de outono dourado, vindimas no Douro chamando como sereias. Eu datava agora, uma mulher chamada Inês, barista num café encheado, com riso como sinos de igreja e olhos que viam além das rachaduras. Conta-me a tua história, Manuel, disse ela numa noite de passeio pelo castelo de São Jorge. Contei, editado, a família, o banimento, a queda. Ela pegou na minha mão, vingança é fogo, mas o amor é água. Escolhe. Hesitei. O fogo ainda queimava, mas fraquinho. Contudo, o clímax pairava. Rui ligou numa manhã chuvosa, o julgamento. Eles querem acordo extrajudicial. Admitem culpa, pagam multas, mas pedem que pares. Ri, parem eles. Mas por dentro, dúvida. Visitei a mãe em Sintra, o comboio balançando como um berço amargo. Ela emagrecia, o cabelo grisalho solto, cozinhando sopa de couve como nos velhos tempos. Volta, Manuel. Sem condições. Olhei a mulher que me parira e me exilara. Não é sobre voltar. É sobre reescrever. Saí, mas deixei uma semente, diz ao pai que perdoo. Mas o João. Ele precisa saber quem era o verdadeiro pai. Novembro trouxe geada precoce, o Tejo congelando em bordas como memórias endurecidas. João ligou, primeira vez em meses. Voz rouca, encontrei cartas do tio Miguel. Era ele. O meu pai. Silêncio meu. E agora? Ele, agora, nada. Mas obrigado, Manuel. Pelo fim do fingimento. Obrigado. O mundo girava invertido. A vingança, ao consumar-se, revelava-se oca. Dezembro de 2025 aproximava-se como um fantasma de natais passados, luzes piscando em Alfama como estrelas falsas no céu nublado de Lisboa. Eu vivia em Moraria agora, o bairro de fados e imigrantes onde as histórias se entrelaçam como vinhas em varandas de ferro forjado. Inês tornara-se âncora, noites de bacalhau desfiado cozinhado por ela, conversas sobre sonhos, dela, abrir uma livraria com livros de Saramago, meus, talvez escrever, exorcizar o veneno em palavras. Mas o passado, teimoso como o mar batendo em Belém, não largava. Sonhos recorrentes, a garagem expandindo-se em labirinto, a família como sombras perseguindo-me, o prato de Natal caindo no chão em cacos infinitos. O julgamento marcou o ponto de viragem. Realizou-se num tribunal modesto em Palácio da Justiça, cheiro de papel velho e café requentado pairando no ar. Eu testemunhei como queixoso secundário, as dívidas em meu nome forçavam a presença. A família ao fundo da sala, mãe encolhida num casaco cinzento, olhos baixos, pai rígido como um mastro de barco, mãos cruzadas, João, barba por fazer, olhando fixo para a frente, Maria ausente, doente, segundo o advogado. O juiz, um homem de óculos grossos e sotaque lisboeta arrastado, leu as acusações: fraude financeira, falsificação de documentos, evasão fiscal menor. Multas, 20.000 para a mãe, 50.000 para João, proibição de redes sociais para Maria por 1 ano. Quando chegou a minha vez, subi ao estrado com pernas de chumbo. Senhor Costa, qual o seu papel nisto? O advogado da família, não Rui, mas um tubarão de chiado pago com o que restava, insinuou, o senhor beneficiou. Revelou segredos por ganho pessoal. Olhei para eles, as faces familiares agora estranhas sob as luzes fluorescentes. Beneficiei. Ganhei noites insones, uma família em ruínas. Mas justiça? Sim. Eles me baniram,
Eu só equilibrei a balança. Murmúrios na sala. O juiz assentiu, entendido. Caso encerrado com penas suspensas, sob condição de pagamento integral. Saí para a chuva fina de dezembro, o teste cinzento como o meu humor Rui esperava no café ao lado, ginginha na mão. Venceste, Manuel. Mas vitórias assim sabem as cinzas. Concordei, pela primeira vez. O fogo da vingança apagara-se, deixando carvão frio. Naquela noite, Inês abraçou-me, é o fim. Talvez o meio. Natal aproximava-se, e o inevitável aconteceu, um cartão da mãe, handwriting trêmulo, janta conosco. Sem garagem desta vez. Hesitei, o velho instinto de mediador cutucando. Fui. A casa em Alfama estava despida, sem árvore, sem luzes, só o cheiro familiar de azeite e pinheiro seco. Eles estavam lá, todos, até Maria, vinda do Algarve com malas debaixo dos olhos. O pai serviu vinho do Douro, mãos firmes pela primeira vez em meses. Brindemos ao que resta, disse ele. Brindamos, copos tilintando como badaladas de réguas. A conversa fluiu devagar, como o Tejo em maré baixa. João falou primeiro, eu errei, Manuel. O ego. Cegou-me. Mas obrigado pelo ADN. Fez-me homem, não herdeiro. Maria, voz baixa, os likes eram prisão. Agora, vendendo bijuterias, sinto o real. A mãe chorou, limpando com guardanapo, o banimento. Foi o meu pior medo virando-se contra mim. Perdoa. O pai, somos velhos, filho. Aprendemos tarde. Olhei-os, as rachaduras agora visíveis mas não letais. Perdão não apaga cicatrizes. Mas talvez possamos costurar novas histórias. Não foi reconciliação de filme, sem abraços efusivos, sem felizes para sempre. Mas algo mudara. Eu não era mais o invisível, era o centro, o que os forçara a olhar para dentro. Saí tarde, o ar frio mordendo a pele, mas o coração leve. Inês esperava em moraria com chá de hortelã, como foi. Como um fado, dor, mas com esperança no refrão. Janeiro de 2026 trouxe renovo, como as chuvas que lavam Lisboa para a primavera. Mudei-me com Inês para um apartamento pequeno em bairro alto, paredes e quando risos reais. O trabalho promovia-me a gerente, João visitava, contando planos de abrir um pequeno escritório em Porto, Maria enviava fotos de mercados no Algarve, sem filtros. A mãe e o pai divorciaram-se amigavelmente, ela mudando para um apartamento em Belém, ele reformando-se com uma pensão modesta. Ligavam-me, não por obrigação, mas por escolha. Mas a mente, essa abelha operária, não parava. Comecei a escrever, não diário, mas romance, o lugar lá fora, uma história de exílio e retorno, inspirada mas fictícia. Rui leu o rascunho, é bom, Manuel. Corta as asas do dragão em palavras. Publiquei autoeditado, capa com uma garagem sob sol de Alfama. Vendeu pouco, mas o suficiente para orgulho. Fevereiro, e um último eco, uma carta de João, de Porto. Encontrei o tio Miguel em fotos antigas. Ele teria gostado de ti, o vingador quieto. Ri, guardando-a. A vingança fechara o ciclo, agora, vivia. Primavera de 2026 floresceu em Lisboa como uma promessa não dita, jacarandás roxos tingindo as ruas de Alfama em tons de arrependimento tingido de esperança. O meu livro, O Lugar Lá Fora, ganhara atração inesperada, uma crítica no jornal de letras elogiando o fado psicológico cru, e quando essa era digital, Inês insistia em celebração, um piquenique no Jardim da Estrela, com queijos de serpa e vinho de colares. Ao Manuel que renasceu, brindou ela, olhos brilhando como o Tejo ao pôr do sol. Ri, mas por dentro, a cicatriz da garagem latejava, uma memória, não ferida aberta. A família, dispersa mas tecida de novo em fios finos, reunia-se esporadicamente. Um almoço de Páscoa em Ericeira, a casa de veraneio vendida mas alugada para o dia, bacalhau com grão, conversas sobre trivialidades, o novo neto de uma tia, as vindimas no Douro. João chegara com uma namorada discreta, professora de história em Porto, Maria, com colares artesanais que vendia online, sem pose, a mãe, mais leve sem o peso das joias penhoradas, o pai, contando histórias de mar sem amargor. Eu observava, o ex-mediador agora narrador silencioso. Como estás, filho? Perguntou o pai,
passando o pão. Vivo, pai. E tu? Ele sorriu, rugas como mapas de Sagres, aprendendo a navegar sem bússola. Mas o drama, fiel como um amante possessivo, sussurrava dúvidas. Noites em que acordava suado, revivendo o banimento, o dedo da mãe apontando, o prato frio na garagem. Inês notava, traçando círculos nas minhas costas, a mente é um labirinto, amor. Mas tu tens a chave. Terapia continuou, agora presencial num consultório encheado, onde a psicóloga, doutora Sofia, com sotaque minhoto suave, desenterrava raízes. A vingança foi escudo, Manuel. Mas debaixo, há saudade de ser visto. Saudade. A palavra portuguesa que nenhum idioma captura, não só a ausência, mas dor poética dela. Verão trouxe calor e closure. Uma viagem ao Algarve com Inês, praias de areia branca em lagos lavando o sal da alma. Lá, encontrei Maria por acaso, no mercado de Tavira, ela vendendo pulseiras de cortiça. Irmão. Vem, experimenta. Abraçámo-nos, ó quar mas real, sentes falta? Perguntou ela. Da família? Ou do caos? Ri, das duas. Ela confidenciou, eu era tóxica, Manuel. Os posts. Máscara para o vazio. Obrigada por rasgá-la. Partimos com pulseiras idênticas, fios de cortiça como laços invisíveis. Outono, e o pai adoeceu, um enfisema do fumo e do mar, diagnosticado em Santa Maria. A família reuniu-se no hospital, cheiro de antisséptico misturado a flores de vizinhos. Ele, na cama, tubos no nariz, pegou na minha mão, Manuel, o banimento. Foi fraqueza minha também. Não te protegi. Lágrimas minhas, primeiras em anos. Protegeste, pai. Ensinaste-me a nadar sozinho. Ele morreu numa manhã de novembro, o tejo visível da janela como adeus sereno. Enterro em Alfama, fado tocado por um cantor de rua, chuva fina benzendo o caixão. Inverno, e o ciclo fechava. Natal 2026, na casa da mãe em Belém, agora dela só, mesa farta mas simples, peru assado, rabanadas, vinho do Porto. Brindámos ao pai, ausente mas presente. João, à família que reconstruímos. Maria, sem filtros. Mãe, ao perdão. Eu, ao lugar dentro. Não era perfeito, cicatrizes latejam, mas real Gaigoc, lógico, emoções claras, dor transformada em resiliência. Anos depois, o livro vira filme, um diretor de Setúbal captura o fado da garagem em celuloide. Estreia em Chiado, eu na plateia com Inês, grávida de 6 meses. Luzes sobem, e o texto na tela, baseado numa história verdadeira. O exílio começa em casa, mas o lar reconquista-se no coração. Aplausos. Lá fora, Lisboa brilha, o Tejo sussurrando segredos. Eu, Manuel Costa, o invisível que se tornou visível, sei, a vingança foi ponte, não destino. E na ponte, encontramos o outro lado.